Quem como Deus? Ninguém, ninguém como o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Assim nós queremos iniciar nosso segundo dia do tríduo preparatório à Quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. E a gente tem muitas perguntas, não é? No nosso coração. O anjo existe? Isso é uma realidade? Ou não é uma lenda? Para que existe anjo? Qual a finalidade? Qual o sentido? Né? Como agem? Quem são eles? São diferentes uns dos outros? São todos iguais? Anjo voa, tem asa? E aí a gente vai viajando nesse universo, não é? Que é o mistério dos santos anjos. A Sagrada Escritura nos traz a presença deles desde o Gênesis até o Apocalipse. E eles vão perpassando a história da salvação, sempre estando a serviço do homem, né? Defendendo o homem em todo o processo salvífico. E assim, nós também queremos mergulhar um pouquinho, não é? No conhecimento da ação dos santos anjos. Por quê? Porque São Miguel é um anjo, isso mesmo, um arcanjo. Qual a diferença de um anjo e de um arcanjo? Isso, para saber essa diferença, nós vamos pedir ajuda para São Gregório Magno. Olha que chique, hein, Papa? Isso, ele diz sobre os santos anjos assim: é preciso saber que a palavra anjo indica o ofício e não a natureza, pois esses santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre podem ser chamados de anjos. Por quê? Porque somente são anjos quando eles exercem um anúncio. Aqueles que anunciam fatos menores são chamados anjos. E aqueles que levam grandes notícias são os arcanjos. Aí a diferença. Foi por isso que a Virgem Maria foi enviada a ela um arcanjo, São Gabriel, porque a missão dele de anunciar a encarnação do Verbo era uma grande missão, não é mesmo? Muito bem. E Miguel? Miguel significa quem como Deus. Todas as vezes que se trata de grandes feitos, diz que Miguel é enviado, porque pelo próprio nome dele e indica a ação, dá-se a entender que ninguém pode por si mesmo fazer o que Deus quer destacar. Por isso, o antigo inimigo, o demônio, né, por soberba, cobiçou ser igual a Deus, dizendo: subirei ao céu, acima dos astros do céu, erguerei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isso está em Isaías, no capítulo 14, de 13 a 14. E no fim do mundo, quando será abandonado às suas próprias forças para ser destruído, no extremo suplício, pelejará com o arcanjo Miguel. Diz isso São João. Houve uma luta com o Miguel, arcanjo. Apocalipse 12, 7. Muito bem. Lembramos ainda que temos também outro arcanjo, que é o Rafael, que significa Deus cura, porque ele tocou nos olhos de Tobias e para que ele recebesse a cura. E também ele trouxe a libertação de Sara para casar-se com Tobite. E assim ele traz essa graça de cura e libertação para as famílias. Muito bem. E para nós ainda adentrarmos um pouco mais no conhecimento de quem é São Miguel Arcanjo, porque ele é o anjo dessa quaresma que nós vamos adentrar a partir do dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro, que é o dia da festa. A exclamação "Quem como Deus?" é um grito de humildade e de obediência em defesa dos direitos divinos.
e consta 5 vezes na Sagrada Escritura. No livro de Daniel, capítulo 10, também no capítulo 22, no Apocalipse e em Judas, na carta de Judas. Somente na carta de Judas, Miguel é chamado de arcanjo, enquanto São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o designa com um apelativo, né? Sem dizer o próprio nome, chamou somente de arcanjo. A igreja, desde os tempos mais antigos, professou a fé em Miguel e um culto especial a ele. Esse culto chegou muito rápido ao Oriente, como também ao Ocidente. Surgiram importantes igrejas e santuários dedicados aos arcanjos. Os mais célebres são o santuário do Monte Sant'Angelo, sobre o Monte Gargano, que graças a Deus já estive lá 2 vezes, providência de São Miguel, e também o Monte São Miguel na Normândia. O Papa Pio XII proclamou Miguel patrono dos radiologistas. Várias são as funções, né, aquilo que o Miguel faz. Ele é chamado também de turifário, psicagogo, isto é, guia das almas ao juízo divino. Pescador de almas, por isso vem frequentemente representado por uma balança, né? A gente vê muitas imagens dele com a balança na mão. Mas a sua principal ação de arcanjo é aquela de protetor da igreja e defensor da cristandade. Recordou-nos ainda, não faz muito tempo, o Papa João Paulo II, quando peregrinava no santuário de São Miguel lá no Monte Gargano, dizendo assim: estou feliz de encontrar-me entre vocês, à sombra deste santuário de São Miguel Arcanjo, que há 15 séculos é meta de peregrinação. Neste lugar, como já fizeram no passado tantos dos meus predecessores, os outros papas, né? Eu também vim para venerar e invocar o arcanjo Miguel, para que proteja e defenda a Santa Igreja no momento que é difícil professar um autêntico testemunho cristão, com compromissos e sem acomodações. Olha aí! Viva e nunca interrompida, a visita de peregrinos ilustres e humildes fez desse santuário um lugar de encontro de orações e de reafirmação da fé cristã. Isso disse o Papa João Paulo II. Lembremos o importante dessa quaresma, que nos dediquemos a entrar no mistério dessa devoção. Ela não é uma superstição, ela não é uma troca em que eu faço algo para receber algo. Não, ela é uma experiência com o céu. Os santos anjos nos levam a uma experiência com Deus, com o céu. E assim, São Miguel também quer nos levar a essa experiência. Ele é o anjo combatente. Lembra que ele é protagonista de muitas páginas do Antigo Testamento, como também do Novo. E por isso a igreja tem necessidade de uma celeste proteção. Por isso invoca São Miguel Arcanjo, grande lutador contra o dragão, o chefe dos demônios na dramática descrição lá do Apocalipse. Nessa luta de Miguel com o dragão, a palavra diz que Miguel lançou o demônio, né, fora do céu com a terça parte, que desceu com toda a fúria contra os eleitos, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Depois a gente pega lá em Apocalipse capítulo 12. O demônio, ele tinha a ambição de tornar-se como Deus. Desde aquele primeiro pecado de Gênesis capítulo 3, era essa a sua pretensão. Daí, a realidade do arcanjo Miguel de reivindicar a unidade de Deus e a sua inviolabilidade. Embora fragmentárias, as notícias da revelação sobre a personalidade e o papel de Miguel são muitas. Vamos lá.
Vamos lá. Aí, isso deu uma queda aqui. As notícias sobre a revelação e a personalidade, o papel de Miguel são muitas. Ele é o arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus. É um dos príncipes do céu, protetor de Israel, de onde sairá o Salvador. Agora, o novo povo de Deus é a igreja. Eis a razão pela qual esse o considera como seu próprio sustentador e em todas as suas lutas para a defesa e a difusão do reino de Deus sobre a terra. A palavra diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas isso não significa que esteja isenta de provas e de batalhas, e ainda contra investidas do inimigo. Nesta luta, o arcanjo Miguel está ao lado da igreja para defendê-la contra todas as iniquidades do tempo presente, e ainda para ajudar os fiéis a resistir ao diabo e como um leão rugir, procura quem devorar. Que como um leão, né? O demônio procura como um leão. São Pedro, na sua carta, ele diz isso, que o demônio está ao redor procurando a quem devorar. E essa luta nos reporta a figura do arcanjo Miguel, a quem a igreja, tanto no Oriente como no Ocidente, nunca cessou de tributar um culto especial. Todos recordam a prece que anos atrás se rezava ao final da Santa Missa. Santo anjo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. As aparições de Miguel tiveram um papel importante na vida e na singular missão de Santa Joana d'Arc, uma virgem, né, da França, e também já Santa Joana d'Arc, né, canonizada, que libertou a França da invasão inglesa e testemunhou diante dos juízes no processo movido contra ela, que foi São Miguel que lhe apareceu diante de seus olhos, e ele não estava só, mas acompanhado por anjos no céu. Ela disse assim: eu os vi com os olhos físicos, tão bem como vejo vocês. E quando me deixaram, chorei. Teria gostado que me levassem com eles. São Francisco de Assis também, nos informa Tomás de Celano, repetia frequentemente que se deve honrar do mesmo modo o Beato Miguel, porque é responsável pela apresentação das almas a Deus. Por isso, como eu já disse ontem, não é? São Francisco empreendia todos os anos quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. E dizia assim: cada um, para a honra do tão glorioso príncipe, deveria oferecer a Deus uma homenagem de louvor ou outro qualquer presente particular. Muito bem, assim nós vamos ficando hoje aqui com a nossa meditação, adentrando um pouco no conhecimento de São Miguel Arcanjo. Que ele esteja à nossa frente a nos defender, às nossas costas a nos guardar e ao nosso lado a nos acompanhar. Que o Senhor nos abençoe por intercessão de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã. Amanhã tem mais. Deus abençoe.